Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Seridó Espírita, em mais um momento do nosso Café com Kardec e Amigos, que vai ao ar toda segunda-feira, às 7h30, sempre com um convidado, às vezes dois, trazendo temas para a nossa discussão. E agora, este ano, nós temos a comemoração do Livro dos Médiuns, 160 anos do Livro dos Médiuns. Na semana passada, iniciamos essa comemoração que seguirá durante todo o ano, com vários cafés, intercalando cafés sobre esse tema e sobre outros temas, com Geraldo Campetti, falando sobre os 160 anos de O Livro dos Médiuns. E hoje teremos Oscar de Lira, da cidade de Campina Grande, que faz parte da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, trazendo aqui um tema muito importante para nós, que é o tema Estudando a Primeira Parte de O Livro dos Médiuns. Então sejam todos muito bem-vindos aqui nesse momento. E essa transmissão ela está sendo realizada através de um conjunto de parceiros, de canais, em vários canais do YouTube. Essa transmissão está sendo feita pelo Seridó Espírita, pela Rede Amigo Espírita, pelo Espiritize, TV7, Rádio Portal da Luz, Web Rádio Amigo Espiritual e ainda pelos canais do Facebook do Núcleo Espírita Seara de Luz e também da Rede Amigo Espírita. Antes de convidar Oscar para fazer parte aqui junto conosco, vamos ter um momento de arte espírita, que hoje será comigo, e eu trarei aqui para vocês algumas poesias e uma música. Vamos lá. Então, neste momento de arte espírita, eu gostaria de trazer para vocês, inicialmente, duas poesias do espírito Henrique Castriciano de Souza. Para quem não conhece, este espírito é o irmão da nossa querida Alta de Souza, aqui, Potiguar. Da Alta de Souza, que tem as psicografias nos livros de Chico Xavier. O seu irmão, Henrique Castriciano, também foi escritor, tem vários livros, poeta, e através do médium Dino Lopes, também trouxe algumas mensagens para nós, algumas poesias psicografadas. E eu vou trazer aqui como primeira poesia, a poesia Na Companhia de Jesus. Onde estás? Perguntava-me cansado. Nesta busca infindável e ansiosa. Olhava em cada ângulo apagado, requisitando tua presença generosa. Onde estás? Gritava, mesmo calado. A lágrima surgia vitoriosa, percorrendo todo o rosto anuviado, de olhos voltados para a estrada sinuosa. Até que um dia a dor abriu-me a porta, e ressurgiu a esperança quase morta. Ele adentrou a intimidade do meu ser. Jesus é a eterna companhia, que estava tão pertinho e eu não sabia, mas agora exulto a paz em meu viver. E uma segunda poesia intitulada Peregrinos do Amor. Há quem chore entre angústias no caminho, pelo tempo já perdido e abandonado. Há quem clame por alguém, pois tão sozinho. Não existe o calor de um ser amado. Há quem faça da vida somente espinho, ante o nobre compromisso desprezado. Há quem modifique o amor em torvelinho, da aspereza do mal intencionado. Há, porém, os que seguem prestimosos, nos serviços do bem tão valorosos,
sob o amparo de Jesus a orientar. Estes são os peregrinos da verdade, que transformam as horas em caridade e só pensam em amar, sempre amar. Henrique Castriciano de Souza. Uma das poesias de Henrique, esse agora amigo tão mais próximo, através do médium Dino Lopes, eu tive o prazer de musicar. E, para finalizar o momento de arte espírita, eu gostaria de tocá-la para vocês. A música Nova Era. Se soubesses o quinhão que te espera, após venceres a difícil provação, desde já terias paz no coração, como flores adornando a primavera. Mas se a luta ainda é o clima que impera, e se o tempo só te aponta a aflição, tem calma, surgirá a solução. Não tarda a hora de viveres nova era. Porém, Jesus só te pede a proteção aos que sofrem em terrível solidão. Porém, Jesus só te pede a proteção aos que sofrem em terrível solidão. Sem o amparo de quem possa socorrê-los, reconforta-os na medida do possível. O teu amor devotado e invencível, envolto em atitudes de desvelos. Porém, Jesus só te pede a proteção aos que sofrem em terrível solidão. Porém, Jesus só te pede a proteção aos que sofrem em terrível solidão. Muito bem, é isso. Então essa música é a música Nova Era, psicografia do médium Dino Lopes, o espírito Henrique Castriciano de Souza. Vamos chamar agora, nesse momento, aqui para nossa telinha, para nos fazer companhia, o nosso querido amigo Oscar de Lira, que estará aqui conosco nessa noite, falando sobre esse tema. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Alisson. Boa noite a você. As suas assistentes não aparecem aí, mas dão aquele amparo, né, que fazem tudo funcionar muito bem, faz tudo funcionar muito bem. Socorro e Clara. Para nós é uma alegria voltar a conversar com o pessoal do Servidor Espírita. Então, você já sinalizou, já anunciou o tema, não é isso, Alisson?
Isso, Oscar. E como o pessoal já sabe, nós temos esse primeiro momento, que são as considerações iniciais suas, uma abordagem sobre o tema, né, o estudo da primeira parte do Livro dos Médiuns, e em seguida eu retorno aqui para que a gente possa trazer as perguntas do público para os questionamentos aqui, o nosso bate-papo, a nossa conversa. Então, meu amigo, fique à vontade, a casa é sua. Cafezinho, Kardec e amigos. Muito obrigado. Até nesse horário, além de café, vai uma sopa, né? Essa coisa meio à francesa, né? Que ao cair da tarde na França é hora da le soupe, a sopa. Mas, enfim, estamos no Nordeste. Queremos, mais uma vez, agradecer não somente o pessoal do Seridó Espírita, mas todos que nos acompanham pela internet e que prestigiam, no caso da noite de hoje, o tema, né? A questão de O Livro dos Médiuns. Nós gostaríamos de alargar um pouco o foco em torno do próprio texto, né, do sumário proposto por Allan Kardec, e talvez recuarmos, não sei se a Geraldo fez um pouco esse trabalho me parece que sim, de situar historicamente o Livro dos Médiuns, né? Nós bem sabemos que o Livro dos Médiuns, ele completou recentemente 160 anos, porque Allan Kardec o lançou em Paris, exatamente no dia 15 de janeiro de 1861. Né? Portanto, há 3 dias atrás, foi o aniversário de O Livro dos Médiuns. Mas esse livro foi precedido por algumas outras obras de Kardec, e uma mais específica que foi o embrião desse texto, né? Que é a instrução prática que ele escreveu exatamente para dar um suporte aos médios que estavam ali numa fase de experimentação, e naturalmente era um texto muito pequeno, um pequeno manual mesmo, e Allan Kardec sentiu a necessidade de ampliar esse texto. É claro que esse texto, Instrução Prática, de 1858, ele foi precedido pelo grande livro, né, pelo primeiro livro espírita, que é exatamente o Livro dos Espíritos, lançado no dia 18 de abril de 1857. Nós tivemos, antes do lançamento do Livro dos Médiuns propriamente dito, na sua primeira edição, nós tivemos ainda O que é o Espiritismo, né, em 1859. Em 1860, nós tivemos a segunda edição, que se torna a edição definitiva de O Livro dos Espíritos. Em 1871, como nós falamos, no dia 15 de janeiro de 1861, nós tivemos a primeira edição do Livro dos Médiuns, e depois o codificador, ele fez algo semelhante ao que produziu em O Livro dos Espíritos. Ele fez uma reformulação, uma reestruturação do texto, uma amplificação, uma ampliação, e aí ele gerou, no mesmo ano, em 1861, a segunda edição de O Livro dos Médiuns, que é a edição definitiva que nós compulsamos hoje. Então, aí nós percebemos a mesma estratégia do codificador, a sua humildade, não ter aquela preocupação de lançar uma obra como uma coisa definitiva, que não pode ser mais alterada, não. O codificador tinha esse olhar de que as suas obras, e que essas obras fundamentais, elas precisavam de uma edição ampliada, uma revisão, e ele fez isso com o Livro dos Espíritos, e fez ainda no Livro dos Médiuns, é claro, com um espaço de tempo bem menor, porque ele lançou em janeiro de 61 a primeira edição, ainda bem pequena, modesta, e em outubro deste mesmo ano, 1861, ele lançou a segunda edição, que ele mesmo disse que foi completamente reformulada, que praticamente na totalidade, segundo ele, é obra dos espíritos, né? Nessa época ele já estava ali trabalhando em parceria com a médium Hermance de Faux, né? Aquela primeira geração de médios que o ajudou na elaboração do Livro dos Espíritos, já não participava com ele, porque as meninas Baudin se casaram, saíram de Paris, as perseguições diversas, as outras médios também tomaram destinações diversas, e aí o codificador passa a ter junto a si e a Amélie Boudet, a média Hermance de Faux e outras médios que apareceram, né? E ele foi, enfim,
dar continuidade ao seu trabalho com os espíritos. Então, essa segunda edição, ele vai nos alertar que ela é basicamente uma obra dos espíritos. Ele diz, olha, há momentos que eu não coloco o nome do espírito, e muito menos o nome dos médiuns, né? Aquela cautela que ele teve já na produção do Livro dos Espíritos. E outra coisa que a gente precisa perceber é o seguinte, por que é que Allan Kardec escreveu este livro, né, ou os espíritos escreveram com ele, uma discussão se é autoria ou coautoria, né, considerando o contexto de sua época. Será que o Livro dos Espíritos não era suficiente, né? Será que o Livro dos Médiuns foi uma obra necessária? Para a gente entender se uma obra é necessária, se uma obra é fundamental, é muito simples. Basta ver, agora que estamos 160 anos depois, ou seja, na posteridade, o efeito que essa obra teve na formação dos espíritas. Então, imaginemos todos os grandes médiuns educados, todos os grandes médiuns que admiramos, que viveram o mediumato, ou o mediunato, como queira, como, por exemplo, Dona Ivone Pereira, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira e outros, a gente vai perceber que há um traço comum entre eles. Todos eles tinham um zelo, estudavam e praticaram o Livro dos Médiuns, respeitaram o Livro dos Médiuns. Então, imaginemos Dona Ivone, imaginemos Chico Xavier, Divaldo e outros, sem o Livro dos Médiuns. Então, com certeza seria outra formação. Hoje nós temos grandes produções em torno do Livro dos Médiuns, as obras de André Luiz Espírito, as obras de Manuel Filomeno de Miranda, em torno da educação da mediunidade. Nós temos as próprias obras de Ivone Pereira, enfim, as obras de Raul Teixeira, todas elas são referenciadas em O Livro dos Médiuns. É fácil entender isso. Por exemplo, na história do pensamento, vamos pegar na filosofia, você pega a República de Platão. O que se percebe é que o livro A República de Platão, essa obra, se torna uma referência, porque, posteriormente, todo mundo se refere à República de Platão, ou seja, todo mundo leu e todo mundo, de algum modo, se apoia na República de Platão. Então, a gente imagina assim, e se Platão não tivesse escrito a República? Ou, aplicando ao nosso caso, e se Allan Kardec não tivesse com os espíritos escrito o Livro dos Médiuns e não o tivesse publicado? Nós teríamos um grande problema na formação, na educação, no desenvolvimento dos médiuns, né, dos médiuns sérios, não somente dos médiuns, mas das reuniões mediúnicas, né, porque nós temos aí Allan Kardec no decorrer do texto, e os espíritos nos alertam para aquilo que eles chamam de reuniões sérias, né, em que comparecem os espíritos sérios. E aí a gente vai entender exatamente o título do livro, né, o Allan Kardec coloca um alerta na folha de rosto, que é o espiritismo experimental. Se percebermos, compararmos com a folha de rosto do Livro dos Espíritos, lá em O Livro dos Espíritos ele coloca filosofia espiritualista, ou seja, filosofia espiritualista, mas aqui ele coloca espiritismo experimental, ou seja, ele está já avisando aos seus leitores que esta obra ela tem o propósito de apresentar exatamente a base experimental do espiritismo, ou seja, o espiritismo científico, o espiritismo, enfim, das suas experiências, né, do seu laboratório propriamente dito, né. E aí o Livro dos Médiuns, ele tem um título e um subtítulo. As pessoas até desprezam esse subtítulo, mas ele, por si mesmo, ele esclarece a essência da obra. É o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Aí as pessoas já dizem, estou estranhando alguma coisa aqui, porque como é que ele vai falar em evocadores? Quer dizer, nós sabemos que o próprio codificador não recomendava a evocação, digamos assim. Então, como se explica que ele vai escrever um livro que é guia, o subtítulo é Guia dos Médiuns e dos Evocadores, né? Primeiro, é um livro guia, né? É um livro que orienta. A função do guia é um texto de orientação, né? E o que acontece é que ele coloca evocadores. Ora, essa palavra evocadores correspondia, no tempo de Allan Kardec, ao chamado dirigente de reunião mediúnica, porque o médium ele era submetido
ao transe, à experiência, mas ele não fazia isso sozinho. Via de regra, ele era ali acompanhado por uma pessoa bastante experiente, é isso que Allan Kardec recomenda, uma pessoa muito racional e, ao mesmo tempo, muito sensível, que acompanhava ali, que anotava, que, enfim, orientava o médium, né, ou os médiums. Então, essa figura que lá em francês chama do evocateur, evocador, na verdade é o dirigente de reunião mediúnica ou orientador de reunião mediúnica, coisa assim, né? Então, o texto, ele já começa a sua riqueza no título e no subtítulo, né? Na folha de rosto. Mas, como o Alisson falou, o nosso propósito de hoje é fazer um corte e nos determos tão somente na primeira parte de O Livro dos Médiuns. Aí nós percebemos mais uma vez a genialidade de Allan Kardec. O Livro dos Médiuns não foi escrito nessa sequência, não foi composto exatamente assim. Foram ditados diversos e que o codificador teve o trabalho de compilar, de organizar, de cotejar, de suprimir, de aproveitar. Vamos perceber há muita coisa que ele tirou lá do livro Instruções Práticas, há coisas que ele se refere ao Livro dos Espíritos, há coisa que ele se refere ao que é o Espiritismo, que são obras já lançadas, há coisas que ele já antecipa, aquela que, por exemplo, começa a falar de céu e inferno em alguns pontos, mas ele não desenvolve, porque isso só vai acontecer no último livro, no penúltimo livro, melhor dizendo, de 1865, que vai ser o Céu e Inferno, né? Um livro que não existia ainda, era um projeto, talvez, né? O codificador tem essa capacidade de saber esperar o momento certo e fazer aprofundamento de certos conceitos que ficariam inadequados, digamos assim, na obra, que está tratando de médios, porque ele se demora tanto discutindo uma questão teológica como céu e inferno, né? Veja que ele faz a mesma coisa lá com o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá um corte e se interessa tão somente na parte do ensino moral de Jesus. Então, os milagres, as predições, ele vai deixar para a última obra, né, de 1868, que é a Gênese. Mas, voltando ao Livro dos Médiuns, essa primeira parte, nós dizíamos que há uma genialidade, né, uma arquitetura, uma engenharia para estruturar a obra, né, porque ele tinha aquele material e tinha que compor isso aí. E aí nós percebemos que o codificador, de fato, ele é didático, né? Ele é um homem de uma capacidade, né, para perceber a importância de fazer o que nós chamamos em grego de propedêutica, de introdução, né, de preparação. As pessoas hoje sofrem mais do que no século XIX de ansiedade. Então as pessoas são muito imediatistas. Vamos direto ao ponto, né? E o codificador diria assim: alto lá, vamos fazer um passeio conceitual, vamos ali fazer um teste, vamos fazer um aprofundamento, vamos fazer uma amarração dos principais conceitos, que, se forem aceitos e bem entendidos, nos levarão a uma melhor compreensão da segunda parte do Livro dos Médiuns, que entra propriamente nas manifestações espíritas, que nós já conhecemos de modo assim, em nível de fundamento, né, lá na segunda parte de O Livro dos Espíritos, que é outra coisa. Temos que perceber o Livro dos Espíritos como um livro gerador, porque o livro dos Espíritos vai gerar os outros livros da codificação. Por exemplo, a primeira parte do Livro dos Espíritos vai gerar, em grande parte, a Gênese, né? A segunda parte do Livro dos Espíritos vai gerar exatamente, do mundo espírita, vai gerar exatamente o Livro dos Médiuns. A terceira parte, de Leis Morais, vai gerar o Evangelho segundo o Espiritismo, e a quarta parte, Esperanças e Consolações, sobretudo, vai gerar o Céu e o Inferno. Então, veja ali que Allan Kardec tem os 4 fundamentos das 4 obras seguintes, que nós chamamos o Pentateuco Kardeciano. Mas por que Allan Kardec insiste em, ao invés de entrar no texto diretamente assim, de falar logo das manifestações espíritas, dos tipos de médium, como ele coloca lá, do regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, do vocabulário espírita que ele coloca no final, por que ele, enfim, faz esse passeio preliminar
com uma introdução e com mais 4 capítulos, o capítulo 1, A Espíritos, o capítulo 2, do maravilhoso e do sobrenatural, o capítulo 3 do método e o capítulo 4 dos sistemas. Muita gente, inclusive, diz, isso é enfadonho, eu vou direto ao ponto, eu vou logo lá para os tipos de médios, eu vou logo trabalhar, alguns são tão diretos, eu vou direto para o capítulo da obsessão, né, do principal escolho da mediunidade, dos tipos de média, do laboratório do mundo invisível, enfim, das perguntas que podem ser feitas aos espíritos, das evocações, da identidade dos espíritos. Essa é uma questão que mostra o seguinte, são aquelas pessoas que elas gostam de uma coisa mais experimental, sem ter passado por uma parte de fundamentos, né? Quando a pessoa vai fazer, por exemplo, física experimental, ora, a física experimental, ou a pessoa tem que, em paralelo, estudar física teórica, ou normalmente faz várias disciplinas de física teórica, de conhecer os conceitos fundamentais que serão investigados nas experiências laboratoriais, né? E não o contrário, a pessoa entrar logo no laboratório de química, de física. Imaginemos um acadêmico de química, de física, de biologia, que já no primeiro dia ele queira estar fazendo experiências avançadas com as suas disciplinas específicas, sem ter os conceitos fundamentais que lhe darão segurança para entender o que vai acontecer no laboratório, né? Então, Allan Kardec faz esse recuo, mas não somente por isso, porque esse livro, quando ele faz essa introdução nas noções preliminares, ou antes nas noções preliminares, faz uma introdução, e depois, nos próprios 4 capítulos que fazem parte dessas noções preliminares, ali nós percebemos que ele está dialogando com o seu tempo. Ou seja, a gente precisa se colocar no lugar de Allan Kardec. Quer dizer, o que era alguém estar pensando mediunidade no século XIX na Europa, na França, né? Nós tivemos 2 grandes ondas, 2 sacudidelas, né, no século XIX, em pontos diferentes do planeta, assim, os 2 epicentros. Um foi a partir de Paris, ou da Europa de um modo geral, as mesas girantes, que ganharam tal notoriedade, para você ter uma ideia, que na obra O Capital de Marx há uma nota de rodapé se referindo às mesas girantes, para você ter uma ideia, né? E outra foi exatamente em 1848, nos Estados Unidos, com Hydesville, né? Os fenômenos de Hydesville. Mas o que acontece? Quer dizer, esses fenômenos, eles tiveram uma função de despertamento. E aí começou uma fase, principalmente na Europa, de uma espécie de mediunidade recreativa, né? As pessoas iam para as sessões de mesas girantes para, enfim, obterem informações pouco importantes, ou brincadeira mesmo, saber quem iria casar ou ia deixar de casar, se era conveniente viajar. Era uma espécie de oráculo piorado, né? Ou procurar tesouro, ou se divertir com os espíritos, de um modo geral. Era uma diversão, como se alguém vai ao teatro, alguém vai para uma festa, vamos ali participar de uma reunião de mesas girantes. E nesse bojo nós temos ainda os médios profissionais, as pessoas que recebiam pelos seus espetáculos de mediunidade, né? A Europa estava muito em cima disso. Então, quando o codificador ele abraça essa tarefa de construção na dimensão material da doutrina espírita, de ser o grande protagonista desse processo, ele tinha essa dificuldade inicial, ou seja, a mediunidade estava ali, digamos assim, sendo uma coisa notada por todos, mas ela estava lançada no ridículo, né? Ela estava misturada com práticas até comerciais, se pagava ingresso, né, para assistir reunião, essa coisa toda. Isso por um lado. Por outro lado, e a gente vai entender por que ele fala tanto no método, nos sistemas, nós vamos ter uma incompreensão em torno da mediunidade também, vindo da parte sobretudo da Igreja Católica, que naquele momento tinha um acordo com o governo da França, né, com primeiro Napoleão Bonaparte, a concordata que ele assinou com o Papa, depois Napoleão III, o sobrinho dele,
em que havia uma primazia da Igreja Católica e a Igreja via a mediunidade, a comunicabilidade dos mortos, enquanto uma profanação, enquanto uma manifestação diabólica, tinha uma visão pessimista, como coloca Allan Kardec, desses fenômenos. E ainda, como um outro fator complicador, ou seja, uma má vontade, uma dificuldade, uma resistência à aceitação da comunicabilidade dos mortos, ou a mediunidade, nós tínhamos a grande corrente filosófica do materialismo nas suas diversas vertentes, no positivismo, né, no niilismo, as escolas todas que faziam muito sucesso, sobretudo na França, enquanto uma capital de pensamento, né, na França, na Alemanha, enfim, essas escolas todas, elas vêm de uma tradição do materialismo, e Allan Kardec vai alinhar o espiritismo com a tradição espiritualista, ou seja, nós temos que recuar aos gregos, e lá em Pitágoras, 600 anos antes de Cristo, quando o grande Pitágoras vai estabelecer que a alma humana, ela pré-existe ao corpo físico, ao seu laço com o corpo físico, e ela sobrevive ao corpo físico, né? À morte do corpo físico. Os materialistas vão dizer que a alma humana, na verdade, ela é um epifenômeno, ou seja, ela é uma expressão da própria matéria. Ora, se a matéria com a morte se desorganiza, a alma humana não existe mais. A alma humana é um produto do corpo, né? Essa é a concepção materialista, nas suas diversas vertentes. E Allan Kardec, na verdade, veja lá que no Livro dos Espíritos, ele de forma muito honesta vai dizer que a doutrina espírita, ela é uma filosofia espiritualista, portanto, é da tradição de Pitágoras, de Sócrates, de Platão. Então, essa é a tradução que vai dizer que o espírito, ele é independente da matéria, ele existe antes da matéria, ele sobrevive à morte e à desorganização material. Então, isso é importante, porque quando Allan Kardec, no capítulo 1 dessas noções preliminares, assim, há espíritos, aí uma pessoa que é espírita, mas que pergunta boba, né? Quem já se viu fazer uma pergunta dessa, é claro que há espíritos, mas ele está exatamente dialogando com quem nega o espírito, ou quem entende o espírito de forma equivocada. Ele precisa ter uma exatidão, uma precisão conceitual. O que é espírito? Aí ele vai ter que depois mostrar a alma. Se nós entendermos o que é espírito, o que é a alma, tudo fica resolvido, porque ele vai dizer lá, antes de tornar uma pessoa espírita, torne-a espiritualista. Ou seja, se a pessoa é materialista convicta, se ela não admite que a alma é independente do corpo, que a alma sobrevive à morte do corpo, não adianta falar de comunicação de espírito, não adianta falar de mediunidade, porque ela tem um sistema de negação disso que é um fundamento para nós. Então, esse diálogo fica inviabilizado. Mas ele vem lá veja que lá no que é o espiritismo, ele tem aquele diálogo com o cético, né? Ele tem um diálogo com o crítico e com o padre. E nesses 3 diálogos, ele já vem colocando ali as questões que, de algum modo, ele aproveita aqui nesses capítulos iniciais, né? Então, Allan Kardec vai dialogar com o que nós chamamos hoje de negacionistas, né? Negacionistas que têm por parte da ciência, por parte da filosofia, e negacionistas porque estão apegados a certas teologias muito restritivas, que quando admite a mediunidade, eu admito assim, pode haver comunicação de quem não está mais vivo, mas, por exemplo, só pode ser Jesus, só pode ser uma aparição de Nossa Senhora, mas uma pessoa comum, um morto comum, não pode se comunicar. Ou um outro sistema que diz, olha, só se comunica, toda comunicação é obra do diabo, né? Essa coisa dos demônios. E aí, ou seja, essas teologias, elas negam a mediunidade, né? E, por outro lado, os materialistas, os céticos, de um modo geral, eles vão negar a mediunidade porque eles não têm uma concepção de alma e de espírito tal como nós a temos, né? Então, essas questões conceituais, elas são fundamentais para exatamente entendermos como a gente se posiciona diante desses extremos, né? Diante desses grandes sistemas de negação. Allan Kardec vai dizer que tanto os materialistas quanto os religiosos vão criar sistemas de negação lá no capítulo 4º, né?
quando a incredulidade vai partir dos cientistas, dos filósofos reducionistas. Para ter uma ideia, quem lê a obra Memórias de um Suicida, lá do espírito Camilo Castelo Branco, e por Ivone Pereira, lá tem um professor, né, um dialético, que ele era positivista, né, que era uma corrente filosófico-científica do século XIX, né, apoiada em Augusto Comte, e que ele se suicidou exatamente porque ele tinha uma concepção materialista. Ele disse, olha, se a alma não existe depois da morte, eu estou sofrendo muito, então eu me mato, e aí acaba tudo. Só que não acabou, né? Ele vai descobrindo além a grande descoberta, uma das maiores alegrias, se não a maior alegria dos ex-suicidas desencarnados, a gente vai perceber isso depois de um longo tempo de formação lá no Hospital Maria de Nazaré, é quando ele chega a uma conclusão óbvia: eu sou uma alma imortal, eu sou um espírito, essa coisa toda, né? Essa concepção de alma e de espírito, Allan Kardec já resolve lá na introdução de O Livro dos Espíritos, quando ele vai dizer que a alma, na verdade, é o espírito quando está encarnado, né? Então, essa distinção entre espiritualistas e materialistas é um divisor de águas, né? E aí, Allan Kardec também vai falar de que há pessoas que combatem a mediunidade, às vezes por má fé, por boa fé. Com quem eu devo dialogar, né? Veja que ele está dialogando e está nos ensinando a dialogar em nível conceitual, exatamente com esses negacionistas, com as pessoas que têm dificuldade de entender a mediunidade, de aceitá-la, por isso vão negá-la, né, até certo ponto. Então, há pessoas que têm algumas razões mais superficiais, porque não têm uma crença melhor, elas vão adotar uma perspectiva negacionista, seja na base da teologia, seja na base da ciência ou da filosofia, mas há outras pessoas que, às vezes, agem de má fé. Porque agir de má fé, como assim? Porque, digamos que a pessoa espalha uma teologia e ela ganhe com isso, e ela tenha poder. Então, se essa teologia for colocada em xeque por força da comunicabilidade dos mortos, a pessoa vai ficar desempregada, a pessoa vai perder poder social, poder político, não vai ser mais uma empoderada. Então, naturalmente, ela vai combater a mediunidade, não porque ela é isso ou aquilo contra a mediunidade, mas porque a mediunidade é uma ameaça ao seu status quo. Então, Allan Kardec enfrentou isso no século XIX, e a gente percebe o quanto esse texto ele é atual, né? Porque esses grupos negacionistas, essas mentalidades, elas estão aí de volta. Vocês estão vendo agora com essa questão da vacina, com a questão da pandemia, que o negacionismo, só que agora o negacionismo é um negacionismo sustentado principalmente pelas correntes religiosas dogmáticas, né? Mas, enfim, hoje quem está passando as agruras da negação é a própria ciência, quer dizer, um cientista que está lá há anos pesquisando certas coisas do seu laboratório, tem uma pessoa absolutamente ignorante, não conhece metodologia científica, não sabe nada do seu experimento, e a pessoa simplesmente diz, não existe, não aceito, é o negacionista. A gente está vendo aí que mesmo que a pessoa goze de uma certa autoridade, ela não, por uma questão mental, ela tem resistência a aceitar certas coisas. Então, o negacionismo, no caso da doutrina espírita, existe. Os espíritos mostram isso. Por que há um movimento, digamos assim, tanto entre os encarnados como entre os desencarnados, para se enfraquecer a mediunidade, para se negar a mediunidade, para se ridicularizar a mediunidade? Porque se a mediunidade for bem aplicada, ela vai dar um atestado da sobrevivência do espírito, ela vai mostrar o que os espíritos interferem em nossas vidas, e isso naturalmente vai desmantelar as verdadeiras quadrilhas que existem, que se apoiam na ideia de que a humanidade deva manter-se na ignorância, porque elas vão continuar explorando, obsidiando as pessoas, porque são invisíveis, elas vão ficar atuando, né, sobre os vivos, digamos assim, porque não existe uma teoria que diga que elas existam. Então, por outro lado, se a mediunidade for aceita, o que é que a mediunidade faz? Ela dá uma comprovação de como a nossa vida continua. Isso vai ter profundas consequências éticas, ou seja,
as condutas das pessoas deverão ser modificadas, que a pessoa está vendo assim, olha, não sei quem se comportou assim, e agora como espírito está dizendo que está sofrendo assim, assado, então eu preciso modificar a minha conduta. Então, é outra consequência gravíssima, e naturalmente, o que a gente percebe historicamente é que toda grande ideia revolucionária, ela enfrenta resistências, porque se ela for aceita, vai provocar aquilo que nós chamamos de revolução copernicana, né? A revolução de Copérnico, quando Copérnico, Galileu Galilei, eles vão apresentar um sistema, né, que vai colocar em xeque muitos anos, né, milênios de crenças absurdas em torno da mecânica celeste, por exemplo, a questão do geocentrismo, né, e do heliocentrismo, quer dizer, o Sol está no centro e não a Terra, quando a gente, desde os antigos, acreditávamos que era a Terra o sistema, o centro do sistema. Hoje a gente vai perceber que os negacionistas estão fazendo um estrago grande com as fakes, né? Falando em terra plana, muita coisa que são à luz da ciência, e hoje com satélites, com provas robustas, são coisas absurdas. Então, da mesma forma, né, a pessoa, o problema da pessoa é uma dificuldade mental, né? Ela precisa resistir àquilo que vai, se for admitida, ela vai provocar uma reestruturação do seu pensamento, e o pensamento vai provocar um pensamento novo, né, uma mudança de mentalidade, vai provocar uma mudança de comportamento, de ação social, e por aí vai. Então, a mediunidade está exatamente nessa questão. Allan Kardec enfrentou, enfim, como disse, o mau uso da mediunidade, o charlatanismo, né? As pessoas diziam assim, um dos sistemas, lá no livro 4 dos sistemas, era dizer que toda comunicação, toda reunião mediúnica era uma reunião de charlatões, né? Charlatões. Então, as pessoas estavam ali para poder explorar o dinheiro dos outros, a boa-fé. E Allan Kardec vai mostrar que, às vezes, uma reunião, muitas reuniões que ele participou, ninguém ganhava um centavo, só era uma atividade restrita a pessoas muito sérias. Então, portanto, caiu por terra a ideia do charlatanismo. Mas Allan Kardec não era bobo, Allan Kardec não era um homem que negava sistematicamente tudo. Ele admitia que havia muitas reuniões promovidas por charlatões, mas isso não negava. É como a mesma coisa nós termos aqui, digamos, uma pessoa de má fé que faça alguns experimentos de física e de eletromagnetismo, e aquela coisa ganha dinheiro, mas isso não compromete o eletromagnetismo nem a física, né? Lá num outro texto, ele vai dizer assim, no que é espiritismo, se alguém falsifica um vinho bom, isso não quer dizer que aquele vinho bom não exista, ele só é falsificado porque é bom. Então, alguém faz uma falsificação da mediunidade, um processo de charlatanismo, na verdade, uma distorção, é um mau uso, né? Como ele vai também atacar o sistema de loucura, porque no século XIX se dizia, olha, a mediunidade é uma fábrica de loucos, tudo isso é loucura, ou o sistema de alucinação, né? E ele vai ter que, a gente usa em linguagem científica, fazer criar a falseabilidade desses argumentos, ou seja, há pessoas que são loucas e que também têm alguma mediunidade, claro que existem, mas todos os médios são loucos? Não. Então, se houver um único médio que não seja louco, já não podemos dizer que a mediunidade é um sistema de loucura, né? Quem lê a obra Grilhões Partidos, do escritor desencarnado Manuel Filomeno de Miranda, ali nós temos, por Divaldo Pereira Franco, o acompanhamento de uma moça, né, Esther, que fica louca por um processo obsessivo, né? Então, ali nós temos essa fronteira, né, da mediunidade, da loucura. O próprio Filomeno de Miranda tem um outro texto, de 75, chamado Nas Fronteiras da Loucura, em que ele analisa o Carnaval do Rio de Janeiro. Aliás, o espírito Manuel Filomeno de Miranda é um espírito que se especializou nessa interface entre psiquiatria e mediunidade, né? Então, as diversas obras de Filomeno de Miranda, esse é o diferencial dele. Ele é um escritor desencarnado que tem um foco nessa linha, e agora, mais recentemente, nos últimos anos,
ele tem um foco também na transição planetária. Aliás, o último livro dele é No Rumo do Mundo de Regeneração, por Divaldo Pereira Franco, em que ele apresenta a visão da espiritualidade para o que nós estamos sofrendo agora, a pandemia, né? A pandemia do Covid-19. Então, esses sistemas que foram criados para enfraquecer, para negar a mediunidade, que era um sistema de alucinação, que era um sistema de loucura, que era coisa de charlatões, né? Que era a do músico estalante, né? Aquela ideia de que as mesas ficavam na tipologia batendo, que era, na verdade, um músculo. E aí, até pela duração da reunião, a gente percebe que esse músculo não suportaria a fadiga de ficar tanto tempo estalando, né? Mas, enfim, as pessoas procuravam sempre até uma fundamentação científica, de modo que ali negasse a mediunidade. O sistema, por exemplo, de alma coletiva, o sistema de reflexo, né? Que, de repente, uma pessoa está pensando uma coisa, todo mundo está pensando. Enfim, o que se percebe é que a mediunidade resistiu a tudo isso, e o codificador fica como que um guardião da verdade. Ele precisa passar essa história limpo, né? E, naturalmente, fazer um trabalho que todos nós que somos espíritos deveríamos estar preparados, defendermos a mediunidade. E aí é preciso ter argumentos e ter uma mentalidade lógica. É isso que Allan Kardec faz. Ele dá um tratamento lógico. Quando a gente percebe esses 4 capítulos da introdução, se percebe claramente como ele usa a lógica aristotélica para mostrar as contradições das razões das pessoas que colocam algo contra a mediunidade. É o grande defensor da mediunidade. Então, essas questões preliminares são fundamentais antes que o indivíduo conheça as variações da mediunidade, os elementos mais ligados à mediunidade, né? Então, essa relação com a incredulidade por ignorância, por má vontade, por interesse, por má fé, por escrúpulos religiosos, como ele coloca, etc, etc. A relação com o materialismo, que é uma coisa muito importante, né? Daí que ele começa o capítulo do método, o capítulo 3, assim, de que modo se deve proceder com os materialistas. Veja que o materialismo é uma seção que entra lá em O Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, quando Allan Kardec vai falar sobre o suicídio, né? O suicídio e a loucura, ele vai expressamente mostrar que o materialismo ele é a causa dos suicídios. Essa visão simplificada de que a vida, não existe vida nada além da morte, isso é um fator que induz as pessoas ao suicídio. Então, por isso que a doutrina espírita, e depois ele vai dizer em outros momentos, que a doutrina espírita não tem como seu arqui-inimigo, digamos assim, as religiões, que são também espiritualistas, como o espiritismo é. Mas o materialismo, quer dizer, o inimigo comum de todas as religiões espiritualistas não são elas entre si, é o materialismo que nega o princípio da alma, que nega o princípio da existência do espírito, e uma consequência, se o espírito não existe, e você não sabe claramente dizer o que é o espírito, muito menos ainda que o espírito ele é capaz de se comunicar depois de morto. Mas, enfim, pelo que nós entendemos, vamos fazer essa abordagem panorâmica inicial e nós gostaríamos de ter um retorno de vocês, porque esse tema da mediunidade sempre suscita muitas questões. Eu não sei, Alisson, se o pessoal gostaria de contribuir e colocar questões, seja diretamente ligada a essa parte, ou outra parte ligada ao Livro dos Médiuns e à própria mediunidade. Oi, Oscar. Temos sim, amigo. Temos aqui já algumas perguntas e o pessoal sempre vai, depois que surge a primeira, né? Aí vai se fazendo mais e aí vai aparecendo várias perguntas, tanto sobre o livro como sobre a própria mediunidade, que não tem como descartar uma coisa da outra, não é verdade? Então, tem uma pergunta aqui inicial que é referente, acredito que uma fala que teve um momento que você fez, referente ao raciocínio lógico, né? Então, Vera Lemos faz a seguinte pergunta:
O que me diz entre o céu e o inferno nessa cadeia de raciocínio? Né? Então, no termo da fala que você falou. Ou ela poderia também estar perguntando como é que eu posso entender a questão do céu e o inferno em um formato lógico, né? Saindo talvez daquela ideia religiosa antiga que se tinha para uma mais concreta, como o Kardec nos traz. Então, Alisson, Allan Kardec, ele é uma mente lógica, né? E, naturalmente, ele se sente preparado para fazer o que nós chamamos na filosofia de uma crítica. Quando a gente fala crítica, não é uma condenação. Crítica é no sentido grego, filosófico, ou seja, uma apreciação. Vamos sopesar, a palavra vem de crino, apreciar, sopesar, ponderar. Então, as teologias tradicionais, elas construíram uma topografia do céu e do inferno. O céu ficava acima da terra, o inferno abaixo. Ora, como nós descobrimos, né, cientificamente, que a Terra ela é uma esfera ligeiramente achatada nos polos e que ela está sempre girando, então o que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima. Portanto, essa ideia de um céu localizado, um inferno localizado, se tornaram insustentáveis. Então, Allan Kardec, nesse o Livro dos Médios, ele já vai, de passagem, apreciar a contradição que existe nessa concepção simplista, mas ele vai deixar essa matéria para ser apreciada com maior profundidade em 1865, desculpe, com a obra O Céu e o Inferno, em que ele passa limpo as principais categorias das teologias tradicionais, ortodoxas, né, que foram criadas por revelações ou por interpretações, que não atenderam aos princípios da razão, né? A proposta de Allan Kardec está lá no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo, é fé inabalável, somente aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época. Parece uma questão infantil, mas hoje está em voga, porque nessa questão da vacina, agora da Covid-19, nós estamos percebendo choque novamente entre ciência e religião. Os negacionistas, se formos observar, eles, de ordinário, são pessoas ligadas a teologias, a ortodoxias, a mentalidades que não tem uma inclinação reflexiva, que não faz um diálogo com a razão, com a lógica, né? Para perceber contradições, absurdos, que não se permite investigações, que não tem uma relação harmônica com a ciência nem com a filosofia, ou seja, com os produtos do pensamento lógico e do pensamento racional, né? Aristóteles colocou para nós que o ser humano é um ser, um animal racional, né? A nossa racionalidade, ou seja, nós somos movidos por um logos, por um pensamento lógico. Esse pensamento lógico, ele tem regras, né, para dizer que uma coisa é absurda, é consistente ou não. E uma delas é a contradição, né? Então, Allan Kardec vai mostrar, nesse caso, Céu e Inferno, a impossibilidade dessa teoria comum. Embora a gente saiba hoje que o céu e o inferno ele é mais uma coisa consciencial. Pode ser momentaneamente localizada. Quem lê a obra Obreiros da Vida Eterna fala das regiões subcrostais, né? Quem lê as colônias também, né? Espirituais. Mas o que se percebe ali é que os espíritos são agrupados. O Vale dos Suicidas, por exemplo, na obra Memórias de um Suicida, eles são agrupados por afinidade de pensamento. Então, eles terminam se agregando, às vezes no mesmo ambiente, mas aquele ambiente não é uma localização definitiva e para sempre, porque aqueles espíritos, por exemplo, os que estão no Vale dos Suicidas, eles são resgatados e vão para o Hospital Maria de Nazaré, serão tratados, portanto, não vão ficar para sempre naquele ambiente, naquela situação, porque o seu mundo mental vai ser alterado. Tudo depende da mente. Então, aí Allan Kardec já explora essa questão do céu e inferno, mas ele não faz aprofundamento, porque ele deixa para a obra O Céu e o Inferno, porque ele vai discutir o céu, o inferno, os demônios, os anjos, o purgatório, né? São criações teológicas. Veja que, recentemente,
acho que o Papa anterior, ele teve que desconstruir uma coisa que os teólogos católicos construíram, que era a figura do limbo, né? Aquela ideia, e se um inocente nascer e morrer, né? Uma criancinha, vai para o céu ou vai para o inferno? A igreja disse, não, não vai nem para o céu, vai para o inferno, vai para o limbo. Agora, por uma canetada do Papa, né, o limbo não existe mais. Então, isso mostra que essas concepções, elas são humanas, partindo da cabeça de certos teólogos, são interpretações, às vezes, de passagens bíblicas, né, e que não resistem a um tratamento lógico, que é o que Allan Kardec faz. Muito bem. Eu sempre acho interessante essa perspectiva dessa análise da consciência. A gente sempre conversa muito sobre esse aspecto. Mas o nosso amigo Hudson aqui, ele também traz um comentário que certamente ele ficou ainda em dúvida, como ele coloca, sobre a diferença entre alma e espírito, né? E isso é uma dúvida muito comum que a gente encontra sempre no ESD, quando o pessoal está chegando ao espiritismo e vai fazer as turmas de ESD, né? E já pegando esse gancho, eu já aproveito para convidar essas várias pessoas que estão conhecendo o Espiritismo para que possam participar do estudo sistematizado da doutrina espírita nas casas espíritas pós-pandemia e também pelos estudos online que são feitos pelas casas também. É uma ótima oportunidade. Então, Oscar, eu queria que você pudesse esclarecer um pouquinho mais sobre essa diferença entre alma e espírito e, em seguida, comentar também sobre essa questão aqui de Carlos Rubens, que é o termo animismo, que também tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre esse termo. Isso. Então, Alisson, veja só, nas culturas antigas, nós distinguimos alma de espírito. Veja que no grego, nós chamamos espírito de pneuma, né? E alma de psique. No latim, nós chamamos espírito de espíritus, sopro, o ruá, lá dos judeus, né? E alma a gente chama de ânima, daí a palavra animismo. Mais adiante a gente vai fazer o esclarecimento sobre o animismo. Então, Allan Kardec percebe que isso é tão importante ser entendido, esse conceito fundamental, que lá em O Livro dos Espíritos, logo na introdução, né, naqueles 18 itens, ele vai dedicar-se logo de saída para evitar anfibologia, para evitar que um termo seja usado de diversos sentidos, isso confundir, porque um primeiro ponto que uma ciência precisa é de uma terminologia, ou seja, essa palavra tem que significar isso e somente isso, para evitar, né, aquelas múltiplas acepções que vão dificultar a compreensão daquela palavra. E veja que Allan Kardec, lá no próprio o livro Os Médiuns, ele vai colocar um apêndice que ele recuperou lá da instrução prática, que é o vocabulário espírita, né? Então, inclusive, ele vai, no vocabulário espírita, ele vai dizer o que é espírito, né? Então, assim, espírito, no sentido especial da doutrina espírita, os espíritos são os seres inteligentes da criação que povoam o universo, fora do mundo material, e constituem o mundo invisível. Não são seres oriundos de uma criação especial, porém, as almas dos que viveram na Terra ou nas outras esferas e que deixaram invólucro corporal. Veja que coisa interessante, porque, como eu dizia, lá em O Livro dos Espíritos, ele vai dizer espírito, o que é espírito, e depois vai dizer, primeiro ele começa a dizer o que é alma, né? Lá no Livro dos Espíritos, ele vai mostrar qual é a constituição, qual é o que a gente chama em filosofia de ontologia, o que é que existe em termos de doutrina espírita. Existe Deus, existe o princípio espiritual e o princípio material. São três coisas, né? E aí tudo mais é fruto dessas combinações, ou das combinações entre esses termos. Então, o que acontece? Quando ele vai em O Livro dos Espíritos dizer o que é alma, ele vai dizer que, na verdade, o que existe é o espírito, é o ser inteligente, é a centelha divina. Os espíritos têm tanta dificuldade para dizer o que é o espírito. Ele usa, inclusive, Allan Kardec para distinguir o espírito, o ser inteligente, independente,
do princípio espiritual, ele usa o E maiúsculo. Pode ver lá em O Livro dos Espíritos, nas boas traduções, se mantém esse cuidado que o codificador teve com a edição francesa. Para ele falar em princípio inteligente, ele fala no E minúsculo. Para ele escrever sobre o ser, que é o espírito, a individualidade, ele usa um E maiúsculo, né? Então, o que acontece? A letra E maiúscula, melhor dizendo. Então, na introdução, ele tem o cuidado de dizer o que é alma. A alma, no entendimento espírita, porque a alma pode ter várias acepções, várias compreensões nas outras abordagens. Ele está dizendo, no espiritismo, vamos entender a alma quando o espírito está vinculado ao corpo. Então, isso seria a alma, né? A alma seria uma apresentação momentânea do espírito, porque o que acontece? O espírito existe antes de se vincular ao corpo, para nós espíritas, né, sabemos que o espírito ele é independente, por isso que nós somos contra o aborto, né, porque o espírito já está ali antes da fecundação, antes da formação completa do feto, né? E o espírito também, ele sobrevive à morte física, né? Porque nós somos contra a pena de morte e somos contra qualquer interrupção desnecessária da vida, porque o espírito vai, enfim, sofrer essa violência, né? Então, essa questão conceitual, ela precisa, ela exige, ela pede que se revisite uma releitura na primeira parte das questões 73 para trás, do Livro dos Espíritos. Aliás, Allan Kardec vai dizer aqui no Livro dos Médiuns que é fundamental que se leia antes o Livro dos Espíritos, né? Antes de ler o Livro dos Médiuns, se lê o Livro dos Espíritos, que é o livro dos fundamentos. Então, em síntese, existe o espírito como um ser independente, um ser independente da matéria, e Allan Kardec vai dizer que os espíritos não são outra coisa senão a alma dos homens, ou seja, as pessoas que passaram aqui na Terra com a personalidade, com nome, com CPF, na expressão brasileira, né, e que, ao perder o corpo físico, elas permanecem com a sua identidade. Então, se a pessoa gostava lá de chocolate de menta, vai continuar com gosto de chocolate de menta. Se a pessoa ela tinha um jeito próprio de falar, de pensar, de se emocionar, ela tinha um conjunto de memórias, ela tinha uma consciência, usando assim uma linguagem psicológica, ela, só porque perdeu o corpo físico, ela não vai perder essa consciência, né? Ela não vai perder isso aí. Então, o espírito não é um ser à parte que Deus teria criado, né? O espírito, na verdade, são os homens que não têm corpo físico, estão sem corpo físico, né? Então, espírito. E quando esses espíritos estão encarnados, ou seja, fazendo uso de um corpo físico, momentaneamente, por um período de uma vida, de uma existência física, nós podemos dizer que esses espíritos são almas, né? Então, essa é uma distinção inicial. A questão do animismo tem a ver com isso, porque o que acontece? Animismo, surgiu uma teoria também negacionista no século XIX, extremista, que dizia que todo fenômeno mediúnico, inteligente, no caso, que Allan Kardec vai dizer que existem duas categorias básicas de fenômenos mediúnicos, fenômenos de efeitos físicos, ou seja, de ação sobre a matéria, e fenômenos de efeitos inteligentes, né, os médiuns que escrevem, os que falam, enfim. Agora mesmo você lê uma poesia que é um produto, né, de um transe mediúnico, de um efeito inteligente. Então, surgiu a tese de que todos os fenômenos mediúnicos, na verdade, são produções da alma da pessoa, né? O indivíduo está lá, está sob uma experimentação, e ele produz um texto, alguma coisa que a pessoa diz, não, isso aqui não é o espírito X ou Y, isso veio da sua própria mente, né? Então, essa é a expressão do animismo, ou seja, veio da sua própria alma, porque a palavra animismo vem do latim anima, né? Daí o animismo. Então, a tese animista é de que todos os fenômenos mediúnicos inteligentes são frutos do próprio médium, da própria pessoa, ou seja, não é nada especial, não é uma outra inteligência. No entanto, existe um clássico publicado pela Federação Espírita Brasileira aqui no Brasil, que é do sábio russo Alexandre Aksakov, Animismo ou Espiritismo, né? Em que tenta se passar essa questão a limpo, porque hoje alguns segmentos da psicanálise persistem com essa ideia negacionista que todos os fenômenos mediúnicos inteligentes são frutos da alma do médium. Ora, às vezes o médium, muitas vezes o médium, ele produz textos
que ele não conhece a teoria, escreve em línguas que ele não domina, né, etc, etc. Então, teria vindo da alma do médium uma coisa dessa? Se ele não tem, como é que isso entrou na sua alma, digamos assim, né? Para sair dela, tem que entrar nela de algum modo. Como é que se elabora isso? Pessoas que eram analfabetas lá na França, elas produziam textos magníficos de alto valor filosófico, científico. Como é que podia, crianças, né? Como é que aquilo podia sair da mente delas, né? O caso Brasil, o mineirinho Chico Xavier, né? Você tem obras ali desde literatura, o Parnaso de Além Túmulo, com o livro 32, né? Que você tem os principais poetas brasileiros e portugueses, de Olavo Bilac a Guerra Junqueiro. Então, são poetas de estilos diferentes, de vocabulário diferentes, né? Como é que podia partir daquele matutinho lá, né? De Pedro Leopoldo? Faz sentido. Mas o animismo, ele existe. O problema é o exagero de se colocar todo o peso no animismo. Ou seja, o animismo ele é muito comum nos médios iniciantes. Ou seja, o médio ele tem conteúdos em sua alma, né? Conteúdos desta vida e conteúdos de outras existências. E às vezes o médio iniciante ele acha que toda a produção dele é necessariamente um espírito, uma entidade, um ser que se aproxima dele, que dita lá alguma coisa. E nem sempre, ali no processo inicial de desenvolvimento, grande parte desse material é da própria alma do médium. Por isso que é preciso a figura do dirigente da mediúnica, do educador mediúnico, para poder, conhecendo a alma daquele médium, conhecendo as suas capacidades, observando com a sua experiência, checar se realmente aquilo não é fruto da sua alma, se é animismo, ou se é realmente uma produção mediúnica genuína, seja de um espírito. O que se percebe hoje, passado essas visões mais extremistas, mais inflamadas, é que a produção mediúnica ela é mista, ou seja, um bom médium, como o Divaldo Franco, Chico Xavier, a produção mediúnica é majoritariamente mediúnica, mas tem alguma carga anímica, né? Ou seja, o médium, porque aquelas informações do espírito comunicante vão passar pela alma do médium. É como, por exemplo, um ator. Você pega um determinado personagem e diz assim, olha, ator, você vai viver esse personagem. Se você entregar 2, 3 atores diferentes, o mesmo personagem vai ser vivido com marcas próprias de um ou outro ator. Então, é a carga anímica, né? O jeito próprio do médium. O ideal é que o médium diminua ao máximo sua carga anímica para que as comunicações espelhem com fidelidade, com a máxima fidelidade possível, digamos assim, o pensamento original do espírito, né? Então, o médium também não pode ficar o tempo inteiro um patrulhamento preocupado. Será que eu estou produzindo coisas anímicas? Mesmo sendo coisa anímica, tem um valor de catarse, né? Ou seja, de purificação. Às vezes um médium iniciante ele precisa colocar muita coisa para fora. Aquilo que Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, na obra O Despertar do Espírito, chama de subpersonalidades, né? E ali o médium às vezes tem essas capas, ele está tão forte na sua estrutura psicológica, ele precisa ir liberando essas tintas, né? É como se ele tivesse uma tinta roxa, e à medida que fosse passando água, aquela roxa fosse ficando até azul claro, lilás, uma coisa assim, ou seja, ele não pintasse, não tisnasse tanto a água do espírito. Então é por aí, o animismo é um pouco isso. Então, como eu dizia, considerando o século XIX, ele foi usado como um sistema de desqualificação da mensagem mediúnica, mas hoje, passado o exagero, sabe-se que o animismo ele existe, mas ele não compromete, não é uma prova que nega a mediunidade. Verdade. Você conversando sobre esse aspecto do animismo, eu acho interessante, porque é uma das grandes preocupações do médium iniciante, né? E, às vezes, algumas casas espíritas, alguns grupos espíritas têm uma preocupação excessiva e não entendem do papel primordial que existe dentro do animismo, né? Dentro de uma comunicação, dentro dos estudos, né? Dentro da comunicação, vai ter a comunicação do espírito, mas vai ter, sim,
singelos momentos, passagens do conhecimento, anímicas, e isso faz parte natural. Então não é para ser um bicho de sete cabeças, né? Não é para ser algo que se turbe o coração, usando essa frase, por causa de uma situação anímica. Estudo, que aí a gente vai entender bem essa questão e trabalhar de forma mais tranquila. Oscar, tem uma pergunta aqui de Clara, nossa amiguinha Clara Moniz, que está nos bastidores também. E ela faz um comentário a partir de um estudo que a gente fez, que a gente sempre acompanha, o estudo de Jacobson Trovão, né? E dentro do nosso estudo a gente teve esse questionamento. Então ela trouxe aqui para você também. O objetivo primordial do estudo da mediunidade é que possamos aprender a vivermos espiritualmente, né? E esse comentário específico tem um aspecto filosófico de compreensão muito intenso e profundo. Aí ela lhe questiona: em que sentido, ou como você poderia complementar esse comentário de que o objetivo primordial do estudo da mediunidade é que possamos aprender a vivermos espiritualmente? Muito bem, Clara. A gente poderia fazer um contraponto do espiritualmente ao materialmente. Nós vivemos mergulhados numa sociedade materialista. E se a gente não tiver muita vigilância, nós também teremos condutas e pensamentos materialistas, né? A gente pensa muito primeiro no corpo, nas condições materiais, e nós esquecemos a nossa identidade fundamental, que é nós somos espíritos imortais. Nós estamos aqui de passagem, né? Nós temos uma relação momentânea, impermanente com o corpo físico. Então, viver espiritualmente pressupõe, inclusive, tratar a mediunidade na perspectiva espiritual. Tem gente que diz assim, olha, eu sou espírita e sou médium na atual reencarnação. Quando, na verdade, a gente tem que pensar o seguinte, eu estou tratando a minha mediunidade usando este atual corpo físico, mas eu vou continuar aprofundando e melhorando e educando esta mesma mediunidade. Quando a gente observa médiums como o Divaldo Franco, como Chico Xavier e outros, não vamos pensar como Dona Ivone, não vamos pensar que aquela pessoa tem aquela mediunidade límpida, né, tão educada, tão pujante, fruto dessa encarnação. Né? Aquilo já são várias reencarnações na mediunidade. Aliás, uma das razões da pessoa renascer médium é exatamente que fracassou fragorosamente no exercício da mediunidade em outras vidas. Existe um livro que nos esclarece bem sobre isso, que é exatamente Os Mensageiros do Espírito, André Luiz por Chico Xavier, que é o segundo daquela coleção Comece o Nosso Lar. Lá nós percebemos que muitos espíritos que fracassaram na mediunidade são preparados lá na colônia Nosso Lar para novamente exercitar a mediunidade agora de forma elevada. Então, temos que aprender a viver espiritualmente. A mediunidade permite que a gente possa, de algum modo, ter um olhar, aquilo que Herculano Pires chama de nos reconhecermos enquanto a nossa identidade mais fundamental, que somos seres interexistentes, né? Ou se estamos aqui, estamos lá, né? O que acontece? Quando a gente participa, por exemplo, de uma reunião mediúnica, a gente está lidando ali com os mortos, né? Ou com espíritos que estão independentes dos seus corpos. Acontece que o corpo sobre nós exerce uma influência muito grande. A gente pensa assim, vou dormir. Eu vou dormir é uma expressão materialista. Eu, espírito, quando for me deitar, o corpo vai ficar dormindo, mas eu vou ter uma experiência de emancipação da alma. E aí, por isso que Allan Kardec coloca as questões lá do Livro dos Espíritos, da questão 400 a 412, sobre sonhos, no capítulo de emancipação da alma. O espírito, nós somos espíritos, nós passamos algumas horas todo dia vinculados ao corpo, mas felizmente, quando vamos dormir, saímos do corpo, visitamos outros espíritos, somos visitados por eles, recebemos instruções, participamos de cursos, voltamos para recuperar o corpo, né? É como alguém que, acho que foi Chico Xavier, alguém de Chico Xavier tinha uma comparação que ele tomava o corpo como uma espécie de uniforme,
né? Imagina um operário, né, que tem um uniforme, um macacão para trabalhar na fábrica. Então, antes dele ir para o trabalho, ele tem que botar o macacão lá, o uniforme, e vai para a fábrica. Depois ele chega da fábrica, tira o macacão e ele volta a ser aquela pessoa comum em casa. A gente tem que ter uma visão que, de fato, reforce a nossa identidade espiritual. E a mediunidade é, por excelência, essa capacidade, essa possibilidade, porque a gente tem a dilatação da nossa percepção. Quem tem um transe mediúnico, quem lida com médios e com experiências mediúnicas, com reuniões mediúnicas, está sempre, assim, exposto a experiências que quebram os paradigmas do materialismo. A pessoa reforça a sua identidade, ou deveria reforçar a sua identidade de imortalidade da alma, né? De modo que a pessoa não deveria se surpreender com a desencarnação, ou não ter medo, ou achar estranho as coisas do mundo espiritual. E por isso que também nós que temos uma preocupação com a mediunidade, deveremos nos dedicarmos à leitura não somente do Livro dos Médiuns, mas essa produção que nos traz notícias detalhadas, consistentes da vida no mundo espiritual. Nós temos a coleção da André Luiz, que é a coleção A Vida no Mundo Espiritual, né? Nós temos as obras de Filomeno de Miranda, Dona Ivone Pereira e outras tantas. São muitas obras, né, que, à medida que a gente vai lendo, vai reforçando a nossa convicção. Eu sou um espírito imortal. Cada vez que leio um pouco isso, né, eu antecipadamente já me sinto um espírito desencarnado, né? Aliás, todo dia a gente faz essa experiência. Daí porque no livro Episódios Diários, Joana de Ângeles, quando discute sobre o sono, ela vai dizer que a experiência do sono, na verdade, é uma experiência de morte, né? Os gregos já diziam, né, a morte é irmã do sono, né? Thanatos hypnos adelphos estin, essa é a expressão em grego. A morte é irmã do sono. Ou seja, o que é o sono? O sono é uma espécie de morte, só que na morte a gente vai para lá e não volta mais. No sono a gente vai, passa umas horas lá e volta para o corpo. Isso se a gente não tiver uma mentalidade materialista, porque o materialista, quando vai dormir, fica ali coladinho no corpo, às vezes vai para o bar, às vezes vai para um ambiente que ele gosta, porque diz Jesus, onde estiver o teu coração, aí estará teu tesouro. Mas para quem tem uma concepção espiritual, ou seja, não material, a experiência mediúnica é como se fosse uma experiência de sono, né, de emancipação da alma. Naquele momento, o médium, por exemplo, ele tem um atestado inconteste da vida espiritual. Muito bem. Algumas perguntas que foram feitas aqui você já respondeu muito bem claro nessa sua resposta, principalmente entre a questão de desdobramento, né? A questão de desdobramento. O que a gente faz todas as noites. E, Oscar, estamos aqui nos encaminhando já para os finalmente, né? Para a conclusão aqui desse nosso momento. Eu gostaria inicialmente de agradecer, antes de passar para você fazer as considerações finais e qualquer outra complementação, agradecer a sua participação aqui conosco, de estar sempre solícito aqui para participar dos cafés, para participar de outros momentos, e essa troca, né, é muito importante. Você aí de Campina Grande, eu aqui de Currais Novos, aqui no Seridó, e a gente pode conversar sobre espiritismo e trazer também mais informações para todos que nos assistem. Então, muito obrigado, meu amigo. Passo para você a palavra novamente para suas considerações finais. Alisson, quero agradecer muito a você, a Socorro, a Clara e a todos aí de Currais Novos, do Seridó Espírita. Acho admirável o trabalho de vocês, que aí em plena aridez, né, do solo nordestino, mantém essa chama viva da doutrina espírita, né, e agora, graças à tecnologia, mostra o quanto a ideia espírita ela é revolucionária, né? E agradecer mais ainda pela sensibilidade que vocês tiverem em colocar essa pauta. Este ano de 2021 não é o ano da pandemia, não. A pandemia deve até continuar, né? Mas esse é o ano, sobretudo, em que nós espíritas deveremos tomar essa obra
e uma postura de reverência. Obrigado, Allan Kardec, né? Que genialidade! Quando a gente vê a estrutura do texto, né? Os cuidados que ele teve, né? Esse esforço que ele faz para nos preparar, né? Tudo isso mostra como esse livro pode ser o grande projeto para 2021, que cada um tome para si. Por que não relermos em 2021, em homenagem, né, aos 160 anos de O Livro dos Médiuns, né, ao invés de fazer um bolo para o Livro dos Médiuns, né, ou para os médios e para Kardec que participaram, porque a gente não precisa mais de bolo no mundo espiritual, nem uma torta, por mais gostosa que a gente possa achar, né, mas nos submetermos a esse projeto maravilhoso de relermos o Livro dos Médiuns. Há uma coisa que mostra, ora, o Livro dos Médiuns é um dos livros menos vendidos da codificação. Quando você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, disparado há muito tempo, passou de 2 milhões de exemplares em língua portuguesa. Aí depois o Livro dos Espíritos, aí vai, e o Livro dos Médiuns não é daqueles mais adquiridos. Então mostra que, de fato, a própria comunidade espírita talvez ainda não tenha despertado plenamente para a grandeza desse texto, né? É um texto, como dizer, o guia dos médiuns, porque se o médium não se guiar por um texto consistente como esse, vai agir como um cego, e o final do cego, no sentido de sem guia, é cair resvalar no poço, né, no buraco, é ser conduzido de forma errada. Então, felizmente, nós temos um guia, né, a abraçar a mediunidade como algo muito nobre, e quando nós falávamos de animismo e tudo mais, a mediunidade ela não é dissociada da vida moral e da vida psicológica. Então, quem deseja ter uma mediunidade límpida, assuma os seus conflitos, trate os seus conflitos, procure se elevar espiritualmente. É uma tarefa para todos nós que não vamos esgotar numa só reencarnação, né? É um projeto, né, que a gente vai avançar um pouco mais agora, e deve avançar, mas com certeza vamos continuar isso nas existências seguintes, se as merecermos, né? Então, e esse livro, como dizíamos, é um livro que faz uma diferença, porque é um livro que foi projetado para dar sustentação ao projeto fundamental, que é exatamente da educação dos médios. Não existe coisa mais horrorosa, mais deselegante do que um médio deseducado, né? É uma coisa horrorosa, né? E quando um médio como um Chico Xavier, um Divaldo Franco, né, que usa a mediunidade e que traz esses produtos maravilhosos. Por exemplo, quando a gente lê, por exemplo, um livro como Paulo Estevão, psicografado por Chico Xavier, aquilo é fruto da mediunidade. Se não houvesse essa figura do médium Chico Xavier, o espírito Emmanuel estava ali, mas iria mandar por quem? Agora imaginemos Emmanuel ditando esse livro a um médium desequilibrado, perturbado, que tenha ódio, que tivesse, enfim, ou inveja, muito atormentado. Então, seria um Paulo Estevão bem negro, bem vermelho, digamos assim, bem furioso, né? Bem atrapalhado, né? E aquela limpidez do texto mostra o quanto Chico era uma alma realmente elevada para filtrar aqueles conteúdos com fidelidade e nos oferecer esse texto maravilhoso, né? Quando a gente vê Divaldo Pereira Franco aí beirando 400 livros também, nos oferecendo o melhor, e outros grandes médios, né? A nossa gratidão aos médios, e eles todos, por sua vez, vão dizer assim, só cheguei a essa condição porque eu me entreguei com confiança ao estudo e à aplicação de O Livro dos Médios. Então, muito obrigado, Alisson, e parabéns a vocês pela sensibilidade de colocar na pauta do dia os 160 anos de O Livro dos Médios. Oscar, nós que agradecemos aqui essa verdadeira aula. Isso foi muito bom e incita a todos nós, como você falou, a ler, a reler e a estudar o Livro dos Médiuns. Então, boa noite a todos. Fiquem com Deus.